Voltando aqui para o tema de economia, eu já vou chamar o nosso entrevistado de hoje, Vitor Cândido, que é economista-chefe da RPS Capital. Vitor, obrigada, que bom ter você aqui comigo. Eu queria te ouvir um pouco sobre essa expectativa do Congresso Nacional e das pautas de reformas. Qual é a tua expectativa para isso? Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia para todo mundo. Bom, acho que sobre o Congresso, a principal coisa que a gente tem que analisar é como vai tramitar duas coisas no primeiro semestre. A primeira é a discussão do novo arcabouço fiscal, que não vai ser uma PEC, né, vai ser um projeto de lei complementar, e isso, obviamente, acelera. Então, tem que ver como o Congresso vai ter essa discussão, como isso vai tramitar e como o mercado vai aceitar. A outra é reforma tributária, principalmente a parte do consumo, que deve acontecer, segundo o ministro Haddad, o início da discussão em abril. E uma terceira coisa é a configuração do Congresso. Assim, esse Congresso está disposto a discutir os problemas graves do país, está disposto a discutir os problemas distributivos, está disposto a discutir carga tributária, gasto. Então, tudo isso aí vai ser super importante para a gente ficar de olho no começo de 23 e nos trabalhos legislativos. Tem um tema que eu quero dividir aqui com você e te ouvir, que inclusive é uma área que você acompanha muito, que é o que vai acontecer com a taxa de juros. Vou te esperar um minutinho, fica com a gente, mas eu vou jogar aqui em cima de você para compartilhar com quem está conosco o que esperar desta super semana decisiva para a taxa de juros no mundo inteiro. Tem reunião dos principais bancos centrais, Brasil e Estados Unidos, para nós aqui no centro das atenções. Vamos dar uma olhada aqui na nossa arte. Olha só, quarta-feira tem Fed. A expectativa é para uma alta de 0,25%, a taxa de juros passando a 4,5% a 4,75% ao ano. Banco Central do Brasil, sem alteração, taxa deve ficar em 13,75%. Na quinta-feira, Banco Central Europeu e Banco da Inglaterra, ambos devem seguir optando por uma alta de 0,5 ponto percentual, só que no BCE a taxa vai para 2,5% e na Inglaterra vai para 4%. Essas são taxas lá fora que estão alcançando aí a máxima dos últimos 15 anos. Vitor, o que isso significa para a economia brasileira? Primeiro, sobre a perspectiva dos bancos lá fora e daqui a pouquinho sobre o nosso Banco Central. A Fed ainda está subindo, né? A parte do Fed, ele deve fazer 25 bips, né? Como a gente diz, ele vai diminuir a velocidade que ele sobe e ele já deve começar a indicar que ele vai parar ali ao redor da reunião de maio. Tá, na nossa expectativa aqui, ele ainda faz mais 3 de 25, uma agora, uma em março e outra em maio. Mas, assim, o mercado já está vendo que um dos principais bancos centrais do mundo está chegando no final do aperto de política monetária. Então, isso é até positivo, apesar dele ainda estar subindo. Essa expectativa já vem aumentando ali desde o começo desse mês. E aí o mercado já vai sempre anda na frente, né? A gente vê as bolsas americanas subindo, as taxas de juros embutidas no mercado americano começaram a cair as mais longas, então o mercado já está vendo que isso é positivo, isso é bom para o Brasil. Tá? É um sinal que a inflação global está diminuindo e que vai ter menos disputa, né, dos bancos centrais para ver quem sobe mais os juros. Ainda na Europa o problema é mais grave, tem a questão energética que vai demorar bastante tempo para acomodar, e tem um mercado de trabalho que está muito forte ainda em algumas economias e isso, obviamente, pega a inflação de serviço. Então, para a gente terminar, hoje a gente teve esse probleminha de áudio aqui e vou precisar que você volte, acorde cedo de novo e volte aqui ao Money para a gente explorar mais você. O Banco Central brasileiro vai ter que tomar uma decisão, quer dizer, os juros vão ser mantidos, mas a decisão é como se comunicar diante dos ataques que sofreu, não só pela sua independência, pela independência do Banco Central, mas ao regime de metas para inflação. Se tem que ter meta de inflação mais alta ou não. O que você espera dessa ferramenta tão importante do BC, que é a comunicação? Qual o grau de institucionalidade e de recado que Roberto Campos Neto tem que impor diante dessa discussão? Bom, acho que o BC tem que seguir o papel que ele tem tido, ele é independente, ele tem que comunicar que qualquer piora em relação à percepção do seu arcabouço aumenta a expectativa de inflação e que isso atrapalha o processo de corte de juros que era basicamente dado no segundo semestre. Acho que o Banco Central não deve
correr o risco de cair para uma discussão medíocre sobre metas de inflação. Ele tem que manter a institucionalidade e falar, olha, o efeito, se você quer subir a meta, é na expectativa, e expectativa para cima, infelizmente, eu não consigo começar a cortar juros no curto prazo. E se eu fizer, a minha credibilidade vai embora e, inclusive, posso ter questionamentos sobre a minha própria independência. Tá ótimo. Esse Vitor Cândido. Vitor, obrigada, meu caro. Tá assumido o compromisso que você volta? Volto sim. Boa. Que bom. Vamos precisar te ouvir. Olha, o CNE